Mateus 14. Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus, e disse aos seus cortesãos: Este é João, o Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João, e, maniatando, o guardara no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas, e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela: Dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. Entristeceu-se, então, o rei, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere, e a cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já passada, despede as multidões, para que vão às aldeias, e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco, e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A circunflexo quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. Mateus 15. Então chegaram a Jesus uns fariseus escribas vindos de Jerusalém, e lhe perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos, quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe que poderias aproveitar de minha oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem.
E, clamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi, e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estai vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoninhada. Contudo ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e, subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e lhos puseram aos pés. E ele os curou, de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos, e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: de onde nos viriam num deserto tantos pães, para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E responderam: 7, e alguns peixinhos. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e havendo dado graças, partiu-os, e os entregava aos discípulos, e os discípulos à agudo multidão. Assim todos comeram, e se fartaram, e do que sobejou dos pedaços levantaram 7 alcofas cheias. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco, e foi para os confins de Magadã. Mateus 16.